Então na aula de hoje eu vou falar sobre um modelo chamado de equação de Cauchy-Euler, tá? O nome Cauchy-Euler. Cauchy era um matemático, Euler também, eram dois matemáticos que estudaram esse tipo de equação, isso no século XIX, 1800 e qualquer coisa, finalzinho do século XVIII, tá? Bom, só para situar aí o que a gente viu até agora, a gente está trabalhando com EDOs de segunda ordem lineares, tá? Então, até agora a gente viu essa situação, ó. EDO de segunda ordem linear com coeficiente constante, tá bem? Como é que é uma EDO desse tipo? Uma EDO desse tipo é essa EDO aqui, ó. Isso é uma EDO de segunda ordem com coeficiente constante. Primeiro, qual é a ordem da EDO? É associado o quê? A derivada mais alta. Então, é associada essa derivada segunda aqui. Por que linear? Porque cada termo da minha expressão, o coeficiente que multiplica o y ou a derivada de y, não depende nem de y nem da derivada dela, tá? Na verdade, o a, b e c aqui são constantes, são números, dados, tá? Então, neste caso, a gente diz que a nossa EDO é de segunda ordem linear com coeficiente constante. Ó, os coeficientes são A, B e C. Esses aqui são números. Para resolver essa EDO, o que a gente faz? A gente usa o que a gente chama de polinômio característico. Então, a gente transforma a nossa EDO numa equação algébrica. Tá? Primeiro, a gente resolve para o caso homogêneo, né? Onde esse f de t aqui é igual a zero, transforma esse EDO numa equação algébrica, que é o nosso polinômio característico, encontra as raízes do polinômio característico e analisa as raízes. Tá? Então tudo vai depender do delta. Então a situação a gente já fez. Quando o delta é maior do que zero, a gente tem duas raízes reais, a solução então fica y igual a k1 exponencial de lambda 1t mais k2 exponencial de lambda 2t. Quando o delta é igual a zero, a gente tem só um lambda, mas aí a gente encontra uma segunda equação multiplicando por t, então a solução vai ficar k1e elevado a lambda t mais k2t vezes e elevado a lambda t. E, finalmente, quando o delta é negativo. Então, a gente tem raízes complexas conjugadas e a solução vai envolver senos e cossenos. Tá? Bom, aqui a EDO que a gente vai trabalhar agora, ela é ainda uma EDO linear. Tá? Só que os coeficientes dela agora não são mais coeficientes constantes. São coeficientes variáveis, mas não é qualquer coeficiente variável que vai funcionar. Essa EDO ela tem uma cara bem específica, uma cara bem particular. Olha para você ver, a minha EDO vai ser escrita desta forma aqui. O A, o B e o C continuam sendo números. Só que veja bem, para y duas linhas, eu estou tendo um t ao quadrado multiplicando ele. Olha. Para y' eu tenho um t e aqui y não tenho nenhum coeficiente variável. Então a gente diz que essa EDO é de coeficiente variável porque o t que multiplica o y duas linhas, ele muda. Tá? Aqui, ó. O t que multiplica o y' aqui muda, então o coeficiente varia. O coeficiente é o termo que multiplica o y ou as derivadas dele, então ele varia. Essa EDO aqui, ela é válida se o t for diferente de zero, tá? Então a gente assume que o t é diferente de zero. Por quê? Porque se o t for igual a zero, o que vai acontecer? Vai zerar esse termo da derivada segunda e zerar o termo da derivada primeira, tá? Então, aí fica a situação que y ficaria igual a zero, zera tudo, então a gente tem uma identidade sendo satisfeita, né? Zero igual a zero, mas não tem graça nenhuma, né? Então, a gente assume que a nossa EDO ela é válida para t diferente de zero.
Inclusive, a gente vai ver situações mais à frente que se o t for igual a zero, a solução ela não faz sentido, né? Porque vai ter uma das expressões lá, ela não vai estar bem definida. Então, o t diferente de zero está sempre bem definida. E como é que a gente faz para resolver essa EDO de Euler, Cauchy-Euler aqui, circulada em rosa? A gente vai usar uma ideia bastante parecida com o que foi usada no caso em que os coeficientes eram constantes. A gente vai propor uma solução, tá? Eu estou propondo uma solução para a minha EDO de Cauchy-Euler. Então, eu vou usar a estratégia que é usada muito em matemática. A gente propõe uma solução, é um ansatz, é um chute. Tá? Então, a gente chuta uma possível solução. E quem que é essa possível solução que eu estou chutando? Ela é K, que é uma constante, tá? Então, uma constante K vezes T elevado a lambda, tá? E quem é lambda? Lambda é um coeficiente que eu vou precisar determinar. E quem é K? K é uma constante, tá bem? Então, K é uma constante aí geral, que a gente sabe que se uma função ela é solução de uma equação homogênea, uma constante vezes aquela função continua sendo solução. Então, o que a gente faz? A gente multiplica ela por k, só para dar uma cara mais geral para a nossa solução. Tá certo? E esse lambda é um coeficiente que a gente não sabe quem que é, a gente vai tentar determinar. Então, o que a gente vai fazer? Eu estou propondo essa rosa aqui como solução. Eu vou substituir, então, aqui na minha EDO. É claro que para substituir na minha EDO, eu vou precisar calcular as derivadas. Derivada primeira e derivada segunda, né? Então, vem aqui e calculo o y', que é dy dt. Então, derivando isso aqui, é molezinha derivar, né? Porque o k é constante. O que vai acontecer, o grau vai cair, né? Então, o lambda vem na frente, vai ficar t elevado a lambda menos 1. Tá aqui, ó. Lambda vezes k, t elevado a lambda menos 1. Aí eu calculo a derivada segunda, vem aqui de uma segunda derivadinha. Então, eu derivando esta expressão de cima aqui, né? Então, vai ficar o quê? O grau cai de novo, então vai ficar lambda vezes lambda menos 1 vezes k, elevado a t menos 2, tá? Então, eu tenho a derivada primeira e tenho a derivada segunda. O que a gente vai fazer? A gente substitui na EDO. Tá? Eu copiei a EDO aqui de novo só para a gente poder olhar ela para substituir. Então, no lugar do A, no lugar da y duas linhas, a gente colocou a derivada segunda. Tá aqui, ó. Só olhar lá, essa é a derivada segunda. No lugar do y', coloquei a derivada primeira. No lugar do y, eu coloquei k t elevado a lambda, né? Que é o y que eu estou propondo. Agora a gente faz o quê? A gente rearranja os termos. Tá? Rearranjando os termos, temos, né? O termos está parecendo temos, mas aqui é termos, que tem um R aqui, e aqui é temos. O que eu coloco aqui, ó? Dá para tirar o k em evidência, porque o k está aqui, está aqui, está aqui, né? Então, tiro o k em evidência. Se você olhar aqui, ó, quando você multiplicar t ao quadrado vezes t elevado a lambda menos 2, vai ficar o quê, ó? Lambda menos 2 mais 2. Então, vai ficar t elevado a lambda. E uma coisa bastante interessante para esse tipo de EDO e essa proposição de solução que a gente colocou, é que quando eu for multiplicar aqui também, ó, t vezes t elevado a lambda menos 1 vai ficar o quê? Também t elevado a lambda. Aqui já tem o t elevado a lambda, então vai ficar um t elevado a lambda aqui, um nesse termo e um nesse termo, eu também tinha evidência. Então, o que vai sobrar para mim? Vai sobrar a vezes lambda, lambda menos 1, tá aqui, mais b vezes lambda, tá aqui, mais c, que tá aqui, tá? Então, eu tenho essa identidade aqui, verdadeira, para nossa EDO, tá? Bom, a constante k, com certeza absoluta, é diferente de zero, porque se propor uma solução onde o k é igual a zero, a tua solução ficaria nula. A gente sabe que a solução nula é solução da nossa EDO homogênea, tá? Se você colocar y igual a zero aqui, ó, ele satisfaz a identidade, mas tem graça a y igual a zero? Não. Então, o k é diferente de zero.
O t lambda também é diferente de zero. Por quê? Lembrando que a gente está supondo que o nosso t é diferente de zero. Então, se o t lambda fosse igual a zero, a gente concluiria que o t é igual a zero, mas eu não quero t igual a zero. Então, com certeza absoluta, o k é diferente de zero e o t lambda é diferente de zero. Portanto, para a estrela ser verdade, isso aqui é uma identidade, né? Então, se isso é diferente de zero, isso é diferente de zero, a única coisa que sobra para a gente é que isso que eu acabei de circular em vermelho, ó, que está aqui, ó, copiei de novo aqui, ele tem que ser igual a zero, tá? E esse aqui, o que é esse negócio aqui? Esse é o polinômio característico da equação de Cauchy-Euler, tá? Esse é um polinômio característico também. Então, para aquela EDO, a gente também conseguiu transformar a nossa EDO no cálculo do quê? De uma equação algébrica simplesmente, tá? Então, basicamente, o que eu tenho aqui eu tenho um polinômio característico que eu preciso resolver, tá? Bom, aqui eu chamei de triângulo, né? Então, abrindo o triângulo temos, tá? O que a gente tem? Do jeito que está aqui, só um comentário, do jeito que está aqui, está correto, é o polinômio característico, mas a gente pode escrever isso aqui de uma outra forma, ó. Eu posso multiplicar lambda por lambda vezes a. Então vai ficar a lambda ao quadrado, está aqui. Aqui vai ficar lambda vezes menos 1 vezes a, então vai ficar menos a lambda mais b lambda, né? Tem esse b lambda aqui, vai ter um menos a lambda deste produto aqui. Então, vai ficar b menos a vezes lambda. Já coloquei o lambda em evidência, mais c. Então, isso é igual a isso, tá? É a mesma coisa. São duas expressões representando a mesma coisa. Qual a vantagem de escrever desta forma aqui? É que aqui a gente consegue olhar claramente que a EDO é de segundo grau. EDO, desculpe, que é o polinômio de segundo grau. E a gente quer encontrar o quê? As raízes do polinômio do segundo grau, tá? Então, para achar as raízes do polinômio do segundo grau, o que a gente faz? A gente usa Bhaskara, né? Então, vai ficar o quê? Menos b menos a, né? Porque o b aqui é b menos a. Então, menos b menos a, mais ou menos raiz de delta dividido por 2a. O delta aqui vai ficar b menos a elevado ao quadrado, porque o meu termo b é tudo isso aqui, né? Menos 4ac, tá? Então, esse é o delta. A gente tem que fazer o quê? Como a gente fez no caso anterior, a gente tem que estudar o sinal do delta. Então, quem manda na brincadeira aí para classificar ou identificar a nossa solução é essa coisa aqui, né? Isso é que vai mudar a característica da solução, que vai transformar a solução num tipo ou no outro tipo. É o delta, tá? Então, quem manda na brincadeira aí de classificar a equação é o delta. Então, a gente vai fazer o estudo separadamente, né? Então, o primeiro caso é o mais simples, quando o delta é positivo. Então, quando o delta é positivo, a gente tem o quê? Se o delta é positivo, a gente vai ter duas raízes reais e distintas, tá? Então, as raízes são o quê? Nesse caso, eu vou ter um lambda 1 aqui como sendo menos b menos a menos raiz de delta sobre 2a. E a segunda raiz é lambda 2 igual a menos b menos a mais raiz de delta sobre 2a. Então, são duas raízes reais para nossos lambdas aí, né? Duas. E qual é a solução, então, da minha EDO? Então, fui lá, peguei a minha EDO de Cauchy-Euler, apliquei a transformação, encontrei o polinômio característico, achei a solução do polinômio característico. Delta positivo. Então, são duas raízes. Qual é a solução nesse caso agora? Então, vai ficar y igual a uma constante vezes t elevado a lambda 1, mais um K2 t elevado a lambda 2, tá? Aqui uma observação é o seguinte, eu não sei se vocês lembram quando eu falei lá
no coeficientes a determinar, desculpe, a variação dos parâmetros, né, na técnica de variação dos parâmetros, eu falei sobre o que a gente chama de Wronskiano. O que era o Wronskiano? O Wronskiano era o determinante envolvendo duas funções. Que funções são essas? São as duas soluções da minha EDO. Então, essa EDO tem duas soluções. Primeiro, jogando fora as constantes, né? Porque constante no determinante não altera nada. Então, eu estou pegando primeiro essa função aqui, isso aqui é a outra função. Então, quando eu calculo o Wronskiano das duas soluções, o Wronskiano tem que dar diferente de zero para isso aqui gerar uma solução que a gente chama de linearmente independente. Como é que a gente constrói o Wronskiano? O Wronskiano é assim, ó. Eu vou pegar a primeira função que está aqui e a segunda função, então eu vou ficar na primeira linha, eu coloco a primeira função e a segunda função. Na segunda linha eu coloco a derivada da primeira função e a derivada da segunda função. Tá? Posso fazer assim ou posso fazer também desse jeito. Ó. Primeira linha é derivada da primeira função. Primeira linha não. Primeira linha, primeira coluna, né? Primeira linha, segunda coluna, a derivada da primeira função. E na linha de baixo, a segunda função, a derivada da segunda função. Também funciona, tá? Dá também, se esse determinante aqui for diferente de zero, se eu fizer do jeito que eu estou falando aqui, colocando t lambda 1, a derivada de t lambda 1, t lambda 2, a derivada de t lambda 2 aqui, o determinante também vai dar diferente de zero, tá? Mas aqui eu escolhi fazer desse jeito, coloco a função t lambda 1, t lambda 2, que são essas duas funções aqui, e embaixo eu coloco a derivada do t lambda 1, ó, então isso aqui eu estou colocando derivada e aqui a derivada. Se o determinante dessa matrizinha 2 por 2 for diferente de zero, a gente diz que o Wronskiano é diferente de zero. Quando o Wronskiano é diferente de zero, a gente sabe com certeza absoluta que a nossa solução são duas soluções linearmente independentes. Então, ele gera qualquer problema de PVI. Então, se eu der para você um problema de valor inicial, eu consigo achar a solução do meu problema, tá? Sempre que o Wronskiano for diferente de zero. Tá bem? Bom, então calculando o Wronskiano aqui, né? Então pego t lambda 1, t lambda 2, a derivada de t lambda 1 é lambda 1, t lambda 1. Ah, faltou um menos aqui, né? E aqui vai ficar lambda 2, vou pôr aqui, lambda 2, t lambda 2 menos 1. Tá? Vai ficar desse jeito. Então, fazendo o produto aqui, né? Então vai ficar t lambda 1 vezes lambda 2, t lambda 2 menos 1. Então, lambda 2 menos 1. Então, tanto faz, né? Vai aparecer menos 1 tanto em t lambda 1 quanto em t lambda 2. Eu posso escrever desse jeito aqui, né? Pôr tudo num só, não tem problema. E aqui vai ficar lambda 1 vezes t lambda 1 menos 1 vezes t lambda 2. Tá? Então, a gente pode escrever isso que está aqui da forma lambda 2 menos lambda 1, t lambda 1 vezes t lambda 2 menos 1. Ou t lambda 1 menos 1, t lambda 2. Está na mesma coisa, tá? Por causa da propriedade potência expoente. Ou se você quiser escrever desse jeito aqui, ó, ainda, também pode, ó, t lambda 1 mais lambda 2 menos 1. Pronto, aí junta tudo, fica um t só, fica até mais bonito. Isso aqui com certeza absoluta é diferente de zero. Por quê? Porque o t é diferente de zero e o lambda 2 é diferente de lambda 1, porque a gente tem duas raízes distintas. Portanto, o Wronskiano é diferente de zero e a solução minha ela vai gerar qualquer PVI. A segunda situação que eu tenho, né? Então, agora analisando o delta, a segunda situação que eu tenho para o delta é quando o delta é nulo. Então, no primeiro caso eu fiz o delta era positivo. Agora, no segundo caso, eu estou considerando o caso em que o delta é zero. Zerou, tá? O meu delta. O que acontece com as nossas raízes do polinômio característico? Só tenho uma raiz, tá? Uma raiz apenas. E qual é a raiz? A raiz vai ficar menos b menos a sobre 2a. Lembrando que o meu b agora não é b, é b menos a, né? Olhando lá no polinômio característico de novo, né? Cadê o polinômio característico? Está aqui.
Então, o nosso delta agora é igual a zero, então a nossa única raiz é menos b menos a sobre 2a. Então, por enquanto, a gente só tem uma única solução. E qual é essa única solução que a gente tem? É essa aqui, ó, y igual a k1t elevado a lambda. Essa é a única solução que a gente tem. Só que a gente precisa de duas, tá? Uma só não serve, porque uma só não gera condições da gente encontrar a solução geral do nosso PVI. A gente precisa de mais uma solução. Se vocês lembrarem, no caso em que eu tinha o coeficiente constante, ou seja, que a gente está resolvendo a ideia do tipo a, y duas linhas mais b, y' mais c igual a zero, quando o delta era igual a zero, o nosso lambda era menos b sobre 2a, correto? Porque nesse caso aqui, o polinômio característico vai ficar a lambda ao quadrado mais b lambda mais c, diferente do caso da equação de Euler. Então, o lambda aqui era menos b sobre 2a. Então, a solução que a gente propunha era o quê? E elevado a lambda t, faltou um lambda aqui, mais C1e elevado a lambda t, mais C2t e elevado a lambda t, tá? Então, o que a gente fazia? A gente pegava a nossa solução, que era esta que a gente obtinha do polinômio característico, construía uma outra solução fazendo o quê? Multiplicava ela por t, ó, tá vendo? Multiplico ela por t, eu estou pegando a mesma solução antiga, multiplicando ela por t. Então, essas duas funções aqui, elas satisfazem a IDO, eu mostrei para vocês, né, essa IDO aqui, e elas têm o Wronskiano diferente de zero. Nesse caso aqui, eu não posso propor como solução uma solução multiplicando por t. Por que eu não posso propor uma solução multiplicando por t? Porque eu só tenho uma. Você fala, professor, então vamos fazer a mesma lógica? Então eu pego essa uma solução que eu tenho, que é t elevado a lambda, e multiplico por t. Se você fizer isso, o que vai acontecer? Vai ficar 1k2, t elevado ao quê? A lambda mais 1. Lambda mais 1 não é solução da minha EDO, tá? A única solução de potência que a gente tem para a nossa EDO é ser t elevado a lambda. T elevado a lambda mais 1 não serve, tá? Então, essa estratégia de multiplicar por t aí não funciona. Então, o que a gente propõe aí como solução, né? Vai ser uma coisa bem esdrúxula. É óbvio que para chegar nessa solução que eu estou propondo, é preciso fazer algum cálculo técnico adicional que eu não vou fazer, tá? Eu vou só propor a solução e vou mostrar que ela satisfaz a nossa IDO. Mas olha o que vai acontecer, ó. Eu vou pegar a minha solução original, que era esta aqui, né? Que era K2t elevado a lambda, e vou multiplicar ela o quê? Não por t, mas por lambda, ln de t, logaritmo natural de t. Então, estou pegando a minha solução original que a gente tinha obtido para a nossa IDO, quando o delta é igual a zero, e estou fazendo o quê? Estou multiplicando ela por ln de t, tá? Então, eu estou propondo como segunda solução K2t elevado a lambda ln de t. Bom, para eu propor essa segunda solução, né, eu tenho que verificar que de fato essa segunda solução satisfaz a equação de Euler-Cauchy, tá? Então eu tenho que mostrar que quando eu coloco y igual a K2t elevado a lambda ln de t na equação de Euler-Cauchy, que é essa aqui, então a gente vai ter que a solução nossa de fato é satisfeita, ou seja, vai ter que dar zero do lado esquerdo, tá? Então vai ter que satisfazer a minha EDO. Então o que a gente faz para fazer isso? A gente vai verificar que de fato isso acontece. Então, ó, eu estou propondo o y como sendo y deste jeito, como a minha EDO, a minha solução, aí. Aí eu vou calcular o quê? Vou calcular a primeira derivada
e depois calcular a segunda derivada. A primeira derivada dessa função aqui, eu vou ter, o K2 é constante, tá? Então eu vou calcular, só que eu circulei em roxo aqui, em magenta. Então a primeira derivada dessa função vai ficar o quê? A derivada do t elevado a lambda, então vai ficar lambda t elevado a lambda menos 1 vezes logaritmo de t, estou aplicando a regra do produto, mais K2 t elevado a lambda, derivada do logaritmo, que é 1 sobre t, está aqui. Dá para ajeitar? Dá. Se você quiser tirar o K2 em evidência, pode, porque o K2 está nos dois aqui. Olha para você ver, o t elevado a lambda menos 1 também vai sair em evidência, porque tem o t elevado a lambda menos 1, quando você fizer o produto disso com isso, vai ficar t elevado a lambda menos 1. Mas aqui eu não tirei evidência não, eu só fiz a conta, né? T elevado a lambda vezes 1 sobre t, vai ficar K2 t elevado a lambda menos 1. Aqui eu só copiei o que estava, não fiz nada, mas dá para tirar em evidência se a gente quiser. E venho aqui e calculo a derivada segunda da função. Então, venho e calculo a derivada dessa expressão aqui. Calculando a derivada disso aqui, vai ficar o quê? Ó? Lambda K2 é constante, então vou aplicar a regra do produto aqui. Então, vai ficar a derivada de t elevado a lambda menos 1. Então, o grau vem na frente, vai ficar lambda menos 1, t lambda menos 2, ln de t, tá aqui, ó, essa expressão. Mais, agora deriva do logaritmo, né? Lambda K2 t elevado a lambda menos 1 sobre t. Está aqui, ó. Essa é a derivada do logaritmo. E finalmente vem e calcula a derivada dessa quantidade aqui. A derivada dessa quantidade vem lambda menos 1 vem multiplicando na frente, vai ficar t lambda menos 2. Está aqui, beleza, né? Se você olhar, né? Todos os coeficientes que estão aqui, que vão sobrar, é t lambda menos 2, ó. Aqui vai ficar t lambda menos 2, porque t lambda menos 1 vezes 1 sobre t vai dar t lambda menos 2, aqui t lambda menos 2. Bom, que eu juntei aqui, ó, aqui tá juntadinho, bonitinho, ó, t lambda menos 2, dá para juntar esse com esse aqui, vai ficar escrito assim, ó, K2, t lambda menos 2, aqui tem lambda, aqui tem também, 2 lambda menos 1. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai verificar que o y é a solução da nossa IDO. Então, eu vou chamar a minha IDO de um θ. Então, θ vai ser o quê? A t ao quadrado y duas linhas, mais b ty' mais cy. Você fala, professor, por que você não iguala a zero diretamente? Por que você está chamando isso de θ ao invés de igualar a zero? Porque eu quero mostrar que vai dar zero. Tá? Eu quero mostrar que o y é a solução da IDO. Então, o que eu faço? Eu quero colocar o y aqui dentro com as suas derivadas e mostrar que essa quantidade é igual a zero. Então, o que a gente faz? A gente dá um nome para essa quantidade, a gente chama ela de θ. E no final das contas, eu quero mostrar que θ é igual a zero. Se θ for igual a zero, quer dizer que o y é solução da nossa IDO. Então, a gente vai fazer o quê? Ó? Continuando chamando de θ, né? Então vai ficar o que? Θ igual a t ao quadrado. Aqui a gente coloca a derivada segunda da função, que é essa quantidade aqui que a gente calculou. Acredite, eu copiei correto, não copiei errado não, tá aqui a derivada segunda. Mais bt, aí eu coloco a derivada primeira aqui dentro. Tá? Também acredite que eu copiei corretamente, mais c, no lugar do y, a gente coloca quem é ele, tá bem? Agora a gente vai fazer aquele processo de rearranjar a nossa expressão, aqui é θ. Vou rearranjar a nossa expressão, tá bem? Então, rearranjando, o que a gente pode fazer? Então, ó, primeiro, perceba o seguinte, ó, o t ao quadrado, quando ele multiplicar essa primeira parcela, que está circulada em abóbora, ó, vou circular em abóbora. Quando você multiplicar t ao quadrado, vai ficar t ao quadrado vezes t lambda menos 2, vai ficar t lambda, né? Porque t lambda menos 2 vezes t ao quadrado, soma o expoente, vai ficar t lambda. Aqui também vai ficar t lambda. Quando você fizer o produto de t por t lambda menos 1, também vai dar t lambda, né? Porque t lambda menos 1 vezes t vai dar t lambda. Aqui também. E aqui já tem t lambda. Então, ó, posso tirar o t lambda de evidência. Posso tirar o K2 em evidência, porque ele está em todo mundo, está aqui o K2.
O que vai sobrar para a gente? Ó, tem alguns termos multiplicado por logaritmo de t, tem aqui e tem aqui. Então a gente junta, né? Então vai ficar a lambda menos 1 mais b lambda mais c. Juntei aqui lambda logaritmo de t, mais o termo que não tem lambda, tá? Que é este aqui. É lambda não, que não tem logaritmo, que é esse termo aqui, tá bem? Ó, esse termo que está aqui, circuladinho em vermelho, circulado não, marcado em vermelho, ele é exatamente o polinômio característico. E o que acontece com o polinômio característico? Ele é igual a quanto? Ele é igual a zero, né? Ele é igual a zero. Então, o que sobra para a gente aí? Sobra só isso aqui que está circulado em vermelho. Então, θ é igual ao quê? A 2 lambda menos 1 mais b. Tá? Então, o θ é igual a 2 lambda menos 1 mais b. O que eu tenho que verificar? Eu tenho que verificar que essa quantidade aqui é igual a zero, né? Como é que eu verifico que essa quantidade é igual a zero? É só colocar quem é o lambda. Quem é o lambda nesse caso? Vocês lembrarem bem, o lambda é menos b menos a sobre 2a. Esse é o lambda. Então, o que a gente faz? A gente vem no lugar do lambda, coloca ele, está aqui o lambda. Aqui tem um a, aqui tem um 2. Dá para cancelar esse 2 com esse 2. Quando eu multiplicar o a vem multiplicado aqui e aqui, né? Quando eu multiplicar a com esse aqui, cancela, então vai sobrar menos b mais a, tá aqui. Aqui vai ficar um menos a mais b. Esse cancela com esse cancela com esse, portanto, o θ é igual a zero. Qual a conclusão que a gente chegou? A gente chegou que isso aqui, ou seja, esse y igual a K2 é logaritmo de t vezes t elevado a lambda, é solução da IDO quando θ é igual a zero. Delta é igual a zero, desculpe. A segunda coisa aí que a gente verifica é que, de fato, o Wronskiano também desta solução ele é diferente de zero, tá? Que é um Wronskiano dessa solução? A gente vai vir aqui, né? Qual solução, né? A gente tem duas, t elevado a lambda, logaritmo de t. Então, a gente vem aqui e calcula o determinante de quem? Na primeira linha, a gente coloca as funções, t elevado a lambda, logaritmo de t. Na segunda linha, a gente coloca as derivadas das funções. A derivada de t elevado a lambda é lambda, t elevado a lambda menos 1. E a derivada de t elevado a lambda, logaritmo de t, é essa coisa grande aqui, tá? Bom, calculando a derivada, calculando o determinante, a gente chega à conclusão que vai ficar isso aqui, ó. E com certeza absoluta é diferente de zero, tá? Então, se é diferente de zero, quer dizer que a solução da nossa IDO, que é K1 t elevado a lambda mais K2 t elevado a lambda logaritmo de t, ela resolve qualquer que seja o problema de valor inicial que eu forneça para a minha IDO, tá? Então, essa de fato é a nossa solução da IDO quando o delta é igual a zero. Finalmente, o último caso que a gente tem que analisar é quando o delta é negativo. O que acontece se o delta é negativo? Quando o delta é negativo, o que a gente tem? A gente tem raízes complexas. No caso do polinômio de segundo grau, as raízes são complexas conjugadas, tá? Para lambda. Por que conjugada? Porque a parte imaginária ela tem apenas o sinal trocado e a parte real ela tem ela é igual nas duas raízes, tá? As raízes são assim, né? É lambda igual a menos b menos a, né? É menos b menos a. Mais ou menos raiz de módulo de delta. Por que um módulo de delta? Porque o delta é negativo, então a gente tem que trocar por um módulo. Módulo de delta vezes i,
que é a parte imaginária, dividido por 2a. Então a gente tem duas raízes. A primeira é menos b menos a sobre 2a. Isso aqui é a parte real da minha raiz. E a parte imaginária da minha raiz é menos raiz de módulo de delta sobre 2a. E a outra raiz é menos b menos a sobre 2a, a parte real. E a parte imaginária é mais, ó, a única diferença é que um é menos, outro é mais. Raiz de módulo de delta sobre 2a, por isso que são complexas conjugadas. Parte real igual, parte imaginária tem sinal trocado. Como é que fica a solução, então, da nossa EDO? Se vocês lembrarem, né, como a gente tem duas raízes distintas, a gente tem como solução o quê? K1t elevado à primeira raiz, que é menos b menos a sobre 2a menos raiz de módulo de delta sobre 2ai, mais K2t elevado a menos b menos a sobre 2a mais raiz de delta sobre 2a vezes i. Olhando que a parte real aparece nos dois, a gente tira em evidência, está aqui, ó, essa quantidade. Então vai ficar K1t elevado a menos raiz de delta dividido por 2a elevado a i, e K2t elevado a mais raiz de delta sobre 2a elevado a i. Tá? Isso é solução? Tá boa? Não. Por quê? Porque a gente não quer trabalhar com o número imaginário, a gente quer remover o número imaginário. O que a gente fez no caso quando a gente tinha número imaginário lá, no caso coeficiente constante? A gente trocou o número imaginário usando essa identidade, que inclusive o nome da identidade é identidade de Euler, né? A gente usou essa identidade de Euler aqui, para a gente poder remover o i do expoente. Então, o que a gente pode fazer aqui? A gente pode fazer uma coisa bastante parecida também, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai remover esse i aqui, tá? Vamos remover esse i aqui para a gente conseguir efetivamente resolver a nossa EDO. Então, o que a gente faz? A gente vai pegar a nossa identidade de Euler, que é e elevado a i θ, cosseno de θ mais i seno θ, que é a identidade de Euler. E aí a gente vai usar também uma segunda identidade. Que segunda identidade é essa? Que dado um número t qualquer, né, ou um número x qualquer que seja, né, isso aqui é igual a e elevado ao logaritmo de t. Você vai, professor, da onde você tirou isso? Isso é exatamente a função inversa de uma determinada função. Quando você tem uma função f, aplica na função inversa de f, isso aqui dá o quê? Dá o argumento que está aqui dentro, no caso t. Aqui eu estou pegando a função exponencial e aplicando a função logaritmo. Então o exponencial, como sendo inversa do logaritmo, vai sobrar o quê? Vai sobrar o que está aqui dentro, tá certo? Então sobrando o que está aqui dentro é igual a t. Então a gente vai usar esta identidade, que é a identidade de Euler, e vai usar a identidade da função inversa. O que a gente faz? Então, vamos ver o que acontece quando a gente escreve t elevado a i θ. O que é t elevado a i θ? Então, é t elevado a um número imaginário puro, tá certo? Então, você tem um número elevado a um número imaginário puro. Então, vai ficar o quê? Ó? T, a gente sabe que é e elevado a logaritmo de t. Elevado a i θ, tá aqui. Aqui agora a gente aplica a propriedade de potenciação. Então, conserva a base e multiplica o expoente. Então, t elevado a i θ é a mesma coisa que e elevado a i θ logaritmo de t. Tá certo? Agora vamos usar a primeira identidade, a identidade de Euler. O que a identidade de Euler ela fala? Ó, se você tiver i e aqui dentro tiver um argumento qualquer, então vai ficar cosseno do argumento mais i seno do argumento, tá? Não importa quem está aqui, você pode pôr o que você quiser aqui. Pode pôr um θ, pode pôr um
sei lá, um quadrado, vai entrar um quadrado aqui, tá? Então o que importa é que o que está multiplicando i, ele entra como argumento do cosseno e argumento do seno. Então se você olhar aqui, ó, quem multiplica i? Aqui quem multiplica i é θ ln de t. Então este aqui será o argumento do meu cosseno. Então, ó, t elevado a i θ vai ficar, usando a identidade de Euler, ó, cosseno de θ ln de t mais i seno θ ln de t. Então, olha que coisa curiosa, né? Então, quando você tem um número elevado a um número imaginário, você tem essa identidade aqui, tá? Por exemplo, t elevado a i, se você tivesse só t elevado a i, né, usando essa identidade. Então, t elevado a i ficaria cosseno, o θ aqui é 1, né? Então, sendo θ igual a 1, vai ficar o quê? Cosseno de ln de t mais i seno de ln de t. Se fosse θ elevado a 2i, o θ é igual a 2, né? Então, é cosseno de 2 ln de t mais i seno de 2 ln de t. Olha que coisa curiosa. Você fala, professor, se eu colocasse o número 2 aqui, ó, o que seria o 2 elevado a i? 2 elevado a i ficaria, o t é igual a 2, né? Então ficaria cosseno de ln de 2 mais i seno de ln de 2. Ah lá, que coisa curiosa, né? Aí você fala, professor, o que seria, por exemplo, 1 elevado a i? 1 elevado a i ficaria cosseno de ln de 1 mais i seno de ln de 1. Olha que coisa curiosa. Quanto que é ln de 1? Por que eu fiz com 1, né? Porque o 1 é o único que o logaritmo é fácil da gente calcular. O logaritmo de 1 é 0. Então, que 1 elevado a i é cosseno de 0 mais i seno 0. O seno 0 é quanto? Seno 0 é 0. Cosseno de 0 é quanto? É 1. Então, 1 elevado a i é 1. Tá? Por que está isso? Porque qualquer número, 1 elevado a qualquer que seja expoente, dá o próprio número. Inclusive, se o número for um número imaginário puro. Tá? Então, essa identidade aqui é uma identidade bastante boa. Tem um problema dela aí, que o t não pode ser 0. Tá? Por que o t não pode ser 0? Você fala, professor, essa identidade vale para t igual a 0? Não, para t igual a 0 não vale. Tenta fazer para você ver aí para t igual a 0, para ver o que você vai achar. Então vai ficar, ó, por exemplo, 0 elevado a i. Então vai ficar cosseno de ln de 0 mais i seno de ln de 0. Quanto que é logaritmo de 0? Isso aqui vai dar menos infinito, tá? Na verdade não tem, né? Não tem esse valor. Então quanto que vai dar t elevado a i? Não vai ter um valor indefinido, tá? Então θ é 0 elevado a i, vai dar um valor indefinido. Então, essa identidade aqui é boa, válida, para qualquer número, exceto números que são... exceto 0, tá? Bom, então vamos lá. Usando essa identidade, o que a gente pode fazer? A gente pode escrever a nossa solução usando a identidade. Lembrando que a nossa solução ela é assim, né? Ela é t elevado a menos b menos a sobre 2a, né, que é a parte real. K1 t elevado a expoente imaginário, mais K2 t elevado ao outro expoente imaginário, só troca o sinal. Tá? Então, a parte real eu copiei aqui de novo. Então, K1 aqui, para essa quantidade, eu vou usar a identidade de Euler, que é essa aqui. Que é o quê? É cosseno, o argumento, vezes logaritmo, mais i seno, o argumento, que está aqui, vezes logaritmo, né? Então, vai ficar K1 cosseno, o argumento é raiz de θ sobre 2a, então é raiz
de módulo de delta sobre 2A ln de t, menos, né? Porque o sinal aqui é menos, então entra menos. A gente sabe que a identidade de Euler, quando o sinal é mais i seno θ, quando o sinal é menos i seno θ. Então aqui vai ficar menos seno de raiz de módulo de delta sobre 2A ln de t. Mais, para esse aqui, K2 cosseno de raiz de módulo de delta sobre 2A ln de t mais i seno raiz de módulo de delta sobre 2A ln de t. Então tá aqui a nossa solução. Você fala, professor, ainda tem os números imaginários. Mas se você lembrar o que eu fiz lá no caso em que a gente tinha número imaginário nos coeficientes constantes, a gente escolheu essas constantes K1 e K2 de modo adequado a remover o número imaginário. É possível a gente fazer isso. Então a gente escolheu adequadamente K1 e K2 para a gente poder reescrever essa coisa grandona aqui numa coisa mais simples ou menor, não mais simples, mas menor, que é exatamente isso que está aqui, tá? Então a solução da minha EDO vai ficar o quê? T elevado a menos b menos a sobre 2a, que é a parte real, K1 cosseno do argumento, né, que é a raiz de módulo de delta sobre 2a ln de t, mais K2 seno de raiz de delta sobre 2a ln de t. Então essa aqui é a solução da nossa EDO, que vem dessa coisa maior aqui, escolhendo K1 e K2 adequadamente. É óbvio que o K1 e o K2 aqui não são iguais a esse aqui, tá? Mas é claro também que como a gente está considerando isso como sendo constantes, e constante a gente não troca o nome, né? K1 mais 5 vezes K1 a gente escreve como K1. K1 mais IK2 também a gente escreve como K1, tá? A gente facilita na hora de simplificar. Bom, e finalmente aí para a gente terminar a teoria aí e fazer os exemplos, né? Porque era só para apresentar as possíveis soluções. Agora a gente vai lá aplicar as possíveis soluções, né? Vamos fazer o seguinte, vamos mostrar que de fato o Wronskiano dessa equação aí, dessa solução, ele vai ser diferente de zero. Só lembrando que aqui o Wronskiano, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar as duas soluções. Quais são as duas soluções? Essa aqui e essa aqui são as duas soluções. Então, no Wronskiano, o que a gente vai fazer? Vai ser o determinante de quem? Então, na primeira linha, a gente coloca as funções. Tá? Deixa aqui para a gente fazer junto a conta, tá? 2a ln de t, né? Estou pegando a primeira função. Agora eu vou colocar a segunda função. Vai ficar grandão mesmo, mas tem que fazer, tá? Raiz de módulo de delta sobre 2a ln de t. Se vocês quiserem para ficar menor a conta, você chama menos b menos a sobre 2a de uma constante, sei lá, alfa, e raiz de módulo de delta sobre 2a de uma outra constante, por exemplo, beta. Mas eu vou deixar do jeito que está aqui, vamos lá fazer a conta. Ó. Agora eu vou calcular a derivada dessa função aqui, né? Porque essa função eu calculo a derivada dela embaixo. Regra do produto. Então vai ficar a derivada da primeira função, então vai ficar menos b menos a sobre 2a t elevado a menos b menos a sobre 2a menos 1, cosseno de raiz de módulo de delta sobre 2a ln de t. Está aqui. Mais, até deixar aqui um pouquinho maior, né? Porque vai ficar grandão mesmo. Continuar aqui, ó. Então aqui vai ficar só essa derivada aqui. Então mais a derivada é t elevado a menos b menos a sobre 2a, a derivada do cosseno. A derivada do cosseno, aqui eu vou ter que aplicar a regra
da função composta, tá? Então vai ficar o quê? A derivada do cosseno é menos seno, raiz de módulo de delta sobre 2a ln de t, vezes a derivada de quem está aqui dentro. A derivada de quem está aqui dentro é raiz de módulo de delta sobre 2a vezes 1 sobre t. Olha que tamanhão que ficou. Ficou grandona, né? E a mesma coisa aqui, vou calcular a derivada aqui também, né? Então, calculando a derivada, essa aqui vai ficar igual ao que está ali, né? Então, é menos b menos a sobre 2a t elevado a menos b menos a sobre 2a menos 1, seno de, deixa eu colocar aqui também, chavinha, seno de raiz módulo de delta sobre 2a ln de t, mais t elevado a b menos a sobre 2a. A derivada do seno é cosseno de raiz de módulo de delta sobre 2a ln de t, vezes raiz de módulo de delta sobre 2a vezes 1 sobre t. Tá? Bom, o que eu faço aqui agora? Eu venho e calculo o determinante dessa expressão. Apesar de ficar bem grande, o determinante dessa expressão vai dar uma facilitada. Por que vai dar uma facilitada? Então, quando a gente fizer o produto isso aqui vezes isso e isso vezes isso, a gente vai chegar à conclusão que o determinante... Bom, vamos fazer a conta, né? Vamos ver quanto que vai dar. Então, vai ficar o quê? Essa quantidade vezes esse trambolhão todo aqui. Dá para a gente tirar em evidência tb menos a sobre 2a aqui e aqui. E aqui dá para a gente tirar em evidência tb menos a sobre 2a menos 1, porque vai aparecer aqui e aqui também, ó. Porque dá para cancelar. Então, já vou tirar em evidência o t menos b menos a sobre 2a deste lado aqui, e aqui eu vou tirar o t menos b menos 2 sobre 2a menos 1, tá? Então, tirei em evidência essas quantidades, tanto aqui quanto aqui. Aí vai ficar menor para a gente fazer o cálculo, tá? Então, vamos lá. Então, vai ficar cosseno vezes menos seno de alguma coisa aqui, né? Então, vai ficar cosseno de raiz de delta sobre 2a ln de t, vezes menos, né? Tem um sinal de menos aqui. Menos tem um menos b sobre 2a também nos... Ah, não, mas não tem no outro lá, não tem que carregar isso aqui. Então, é menos b menos a sobre 2a, seno de raiz de módulo de delta sobre 2a ln de t. Cosseno vezes cosseno, vai dar cosseno ao quadrado. Então, mais cosseno ao quadrado de raiz de módulo de delta sobre 2a ln de t, vezes raiz de delta sobre 2a. Agora a gente multiplica nessa direção, trocando o sinal. Tá? Então, trocando o sinal, vai ficar seno vezes cosseno, esse sinal de menos vai virar mais. Então, vai ficar mais b menos a sobre 2a seno, que está embaixo, né? Que está em cima aqui, ó. Raiz de delta sobre 2a ln de t, vezes cosseno raiz de delta sobre 2a ln de t, mais, menos seno vezes seno vai dar seno ao quadrado. O sinal de menos a gente troca para mais, então vai ficar mais seno ao quadrado, raiz de delta sobre 2a
ln de t, raiz de módulo de delta sobre 2a. Olha que coisa que vai aparecer aí, deixa eu fechar aí. Esse termo aqui cancela com esse, porque é exatamente igual, aqui é menos e aqui é mais. Então cancela, esse desaparece. Aqui tem cosseno ao quadrado e seno ao quadrado. Raiz de delta nos dois. Cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado dá 1. Então, apesar desse negócio ser cabulosão, vai ficar t, somando os dois aqui, vai ficar menos 2b menos a sobre 2a, né? Dá para cancelar inclusive 2 com 2, menos 1, vezes raiz de delta sobre 2a. Isso aqui com certeza absoluta é diferente de zero, tá? Por que é diferente de zero? Porque o argumento aqui é diferente de zero, o delta não é zero, porque o delta é negativo, tá? Então essa quantidade aqui é diferente de zero e o t é diferente de zero. Portanto, isso é diferente de zero. Logo, o Wronskiano é diferente de zero. E, portanto, a nossa solução gera qualquer solução de PVI que a gente queira. Tá bem? Vamos lá, fazer exemplo então. Então, depois de tudo aí, posso fazer um resumo rapidão, né? O resumo está no final, eu vou fazer o resumo antes, depois eu vou de novo, ó. Resuminho aí, rapidão. Então, uma IDO do tipo Euler. O que tem diferente na IDO do tipo Euler? Os coeficientes são da forma assim, ó, a t ao quadrado, derivada segunda, b t derivada primeira, mais c y igual a zero. Como é que a gente resolve essa IDO? Encontro o polinômio característico. O polinômio característico pode ser escrito assim ou assim, tá? É o mesmo. Duas formas de escrever o mesmo polinômio característico. E a gente vai lá e calcula o delta, né? Porque o delta é o importante aí na brincadeira, como eu falei. Se o delta for maior do que zero, o que a gente sabe? A gente sabe que a gente tem duas raízes, o lambda 1 e o lambda 2. Qual é a solução? Y igual a kt elevado a lambda 1 mais k2t elevado a lambda 2. Se o delta é igual a zero, a gente só tem um lambda. Então, como é que é a solução? É k1t elevado a lambda mais k2t elevado a lambda, logaritmo natural de t. E, finalmente, se o delta for menor do que zero, então, quando o delta é menor do que zero, a gente vai ter a parte real, que é isso aqui, e a parte imaginária é complexa conjugada. Então, como é que é a solução? Y igual a t elevado a menos b menos a sobre 2a, k1 cosseno de raiz de módulo de delta sobre 2a logaritmo de t, mais k2 seno raiz de módulo de delta sobre 2a logaritmo de t. Tá? Então, esse é o resuminho. Vamos lá aplicar agora nas nossos exemplos. Eu dei 3, eu acredito que cada um deles vai ser cada caso separado, né? Mas como eu propus isso aqui mais ou menos de cabeça, então pode ser que eu possa ter proposto errado a nossa expressão. Ó, então vamos lá para a gente resolver, né? Então, passo 1 da nossa IDO é a gente montar o polinômio característico. Nesse caso, o polinômio característico ele é menos simples do que era no caso que o coeficiente era constante. Então, eu indico a gente chegar aqui e ir marcando, escrever de novo a nossa IDO, que é assim, né? Faltou um t aqui, t ao quadrado, e colocar logo abaixo dela o polinômio característico. Por que a gente faz isso? Só para a gente poder usar, tá? Então, o polinômio característico aqui é assim, é a lambda ao quadrado mais b menos a lambda mais c igual a zero, tá? Então, para essa IDO, esse é o polinômio característico. Então, é a lambda ao quadrado mais b menos a lambda mais c, tá? Então, olhando aqui para a nossa IDO, então o primeiro passo é construir o polinômio característico.
Olhando para a nossa IDO, quem é o A aqui? O A é quem multiplica o teu quadrado. Então, o A aqui é 1, o B é 3 e o C é menos 3, tá? Então, jogando nosso polinômio característico isso aqui, vai ficar o quê? O A é 1, então vai ficar lambda ao quadrado, mais o B, 3 menos 1, lambda, menos 3 igual a zero, tá? Esse é o nosso polinômio característico. Vamos resolver, né? Então vai ficar lambda ao quadrado mais 2 lambda menos 3 igual a zero. Espero que eu tenha proposto uma coisa que a solução seja fácil de achar. Bom, então o lambda vai ficar o que aqui? O lambda vai ficar menos 2 mais ou menos raiz de delta sobre 2. O delta aqui, ele é b ao quadrado, que é 4, menos 4 vezes menos 3. Então, 4 mais 12 dá 16. Beleza, ó. Lambda 1 vai ficar igual a menos 2, menos 4 sobre 2. Menos 6 sobre 2 dá menos 3. E o lambda 2 igual a menos 2 mais 4 sobre 2. Então, vai ficar 2 sobre 2, né? Que vai dar 1. Então, passo 1 a gente foi. Agora, no passo 2, encontrar a solução, né? Então, como é que é a solução nossa? É y igual a k1t elevado à primeira raiz, que é menos 3, mais k2t elevado à segunda raiz, que é 1. Terminei o problema? Bom, se eu pedisse para resolver apenas a minha IDO e não tivesse pedido mais nada, eu acabei. Só que eu pedi o PVI. Então, eu dei condições iniciais. Eu disse que y de 1 é igual a 2 e y' de 1 é igual a 0. Aí você pode falar, professor, nos casos que a gente está acostumado a resolver, o problema de valor inicial dado lá era em t igual a 0. Por que aqui não foi em t igual a 0? Lembra que eu falei que a solução minha não vale em t igual a 0? Ela vale para qualquer valor após t igual a 0. Então, por exemplo, poderia ter colocado o valor y igual a 0,0001 igual a um valor aqui, sei lá, 3, y igual a 0,0001, linha igual a 7. Podia? Podia. Mas para pensar um segundo. Não ia dar um trabalho absurdo trabalhar com valores desse tamanho aqui para a gente poder achar o valor das nossas constantes? Ia. E dá muito trabalho, tá? Então, o que a gente faz? A gente dá um valor aí razoável para a gente colocar o nosso problema de valor inicial. Então, por isso que eu disse que o y de 1 é igual a 2. Quer dizer que quando t valer 1, y vai valer 2. Quando t valer 1, a derivada do y vai valer 0. Tá? No caso da equação de Euler, o ponto mais simples a ser dado, com certeza absoluta, é o 1. Tá? O 0 eu não posso, porque aí, por exemplo, se eu colocasse t igual a 0 aqui no tempo inicial, daria divisão por 0, né? Ficaria 0 elevado a menos 3. 0 elevado a menos 3 é 1 sobre 0 ao cubo. Quanto que é isso aqui? Isso aqui é infinito, né? Pode ser mais ou menos infinito, inclusive, né? Depende da ordem da onde que a gente está escolhendo a ordem para fazer a potência disso aí. Então, eu dei a condição inicial aonde? Num ponto razoável, tá? Então, passo 3. Vamos lá. Condições iniciais. Então, a primeira é y de 1 igual a... Cadê? 2. Então, no lugar do y a gente coloca 2, então fica 2.
igual a K1. No lugar do T a gente coloca 1. Então, 1 elevado a menos 3 mais K2, 1 elevado a 1. Então, vai ficar o quê? K1 mais K2 igual a 2. A gente tem essa primeira identidade. A segunda é y de 1 igual a 0. Para a gente colocar a condição inicial envolvendo a derivada, o que a gente faz? Primeiro a gente deriva e depois faz a substituição. Então, o y de t é K1 t menos 3 mais K2t. O y', vou vir aqui e calculo a derivada. Então, o y' vai ficar o quê? Menos 3K1 t elevado a menos 4 mais K2. Tá? A derivada de t vai dar 1. Agora, a gente substitui, então, né? O y' de 1 igual a 0 vai dar o quê? Então, vai ficar 0 igual a menos 3K1. Aqui é 1. Não é 0 não, é 1. 1 elevado a menos 4 dá 1 mais K2. Ou seja, menos 3K1 mais K2 igual a 0. Então, tá vendo o que a gente tem aí, ó? Eu tenho esta equação e esta equação e eu preciso resolver. Deixa eu compaginar mais aqui. Mas é um sistema linear muito fácil, né? Ó. K1 mais K2 igual a 2. E o outro é menos 3K1 mais K2 igual a 0. Bom, eu venho dessa segunda equação e tiro K2. K2 pode ser escrito como 3K1, certo? Aí eu coloco no lugar do K2 aqui, eu coloco 3K1. Então vai ficar o quê? Substituo aqui, né? Então vai ficar K1 mais 3K1 igual a 2, 4K1 igual a 2, K1 igual a meio, e K2 igual a 3 sobre 2, que é 3 meios. Tá? Então, a solução do PVI é y igual a K1 é meio t elevado a menos 3 mais 3 meios t. Essa é a solução do meu PVI, tá? Se tiver pergunta, dúvida, pergunte, tá? A segunda agora, né? Vou resolver o segundo PVI. De novo, o que a gente faz para resolver o PVI? Eu venho aqui no passo 1 e faço o quê? Monto o meu polinômio característico. Como é que é o meu polinômio característico nesse caso? Lembrando, né? Vai ficar A lambda ao quadrado mais B menos A, né? É assim, né? Vou escrever só o polinômio característico agora. A lambda ao quadrado mais B menos A lambda mais C. Até a gente lembrar. Não precisa escrever mais. Então, o A aqui também é 1, então vai ficar lambda ao quadrado. O B é 3, o A é 2, então vai ficar 2 lambda. Mais o C é 1, e vamos igualar isso a 0. Tá? A gente resolve, né? Resolvendo, né? O que a gente vai ganhar? Vai ganhar aqui lambda é igual a menos 2 mais ou menos sobre 2 raiz de delta. O delta aqui vai ficar 2 ao quadrado menos 4 vezes 1, que vai dar 0. Então, de fato, aqui meu delta é 0. Então, meu lambda é igual a menos 1. Só tenho um lambda, tá? Como é que é a solução aqui no caso geral, né? Então, passo 2. Montar a solução.
como é que é a solução minha no caso geral agora? Então, a solução minha no caso geral é assim, ó, é y igual a K1 t elevado a menos 1 mais K2 t elevado a menos 1 ln de t. Tá vendo? Tem esse logaritmo de t aqui. Viu que eu falei que o t igual a 1 facilitava a solução? Continua facilitando. Por quê? Porque o logaritmo de 1 é 0. Tá? Então, é o único número que eu sempre lembro qual é o valor do logaritmo é quando t igual a 1. Então, para t igual a 1, o logaritmo é nulo. Bom, então, essa é a solução. A gente precisa achar K1 e K2 pelas condições iniciais. Ó, y de 1 é igual a 2, y' de 1 é igual a 1. Então, no passo 3, condições iniciais. Tá? Então, a gente vai ter o quê? Que o y de 1 é igual a 2. Ou seja, no lugar do 1 a gente coloca, no lugar do t a gente coloca 1. Então vai ficar 2 igual a K1. No lugar do t a gente coloca 1, né? Então vai ficar 1 elevado a menos 1. Mais K2. No lugar do t a gente coloca, né? 1. Então vai ficar 1 elevado a menos 1. ln de 1. Olha que beleza que acontece com ln de 1. ln de 1 é quanto? É 0. Então esse termo vai embora. Eu já descubro que o K1 é igual a 2. Ó. É até mais fácil de encontrar o valor da constante nesse caso aí. Agora precisa derivar, né? Então, o y' de 1 é igual a 1. Y' de 1 é igual a 1. Então, a gente primeiro deriva, né? Então, o y de t é igual a K1 t menos 1 mais K2 t elevado a menos 1 ln de t. Então, vem aqui e calcula a derivada. Se você quiser colocar no lugar do K1 quem já é ele, pode pôr, mas eu gosto de pôr no final, tá? Então, vai ficar menos K1 t elevado a menos 2 mais K2, né? Vou tirar e colocar entre parênteses aqui, porque vai dar regra do produto. Então, vai ficar menos t elevado a menos 1, menos 2, desculpe, ln de t, mais t elevado a menos 1, 1 sobre t. Tá? Então, vai ficar todo mundo t elevado a menos 2, mas como eu vou colocar em t igual a 1, não vai fazer diferença nenhuma. Então, ó, y' de 1 igual a 1, o que vai dar aí? Isso aí vai dar... então, a gente coloca aqui no lugar do y, a gente coloca quem é ele, que é 1, igual a menos K1, no lugar do t a gente coloca o 1, né? 1 elevado a menos 2, mais K2, menos 1 elevado a menos 2, ln de 1, mais 1 elevado a menos 1, vezes 1 sobre 1. Esse aqui vai embora, vai se anular. Então, 1 é igual a menos K1, mais K2. Certo? É o que sobrou aí. O K1 a gente já achou que é 2. Então, colocando, né? K1 igual a 2, temos que o K2 é igual a 1 mais K1, ou seja, vai dar 3. Então, a solução geral do PVI, né? Geral não, a solução do PVI. Então, a solução do PVI é y igual a... Cadê? K1t menos 1. Então, K1 é 2. Então, 2t menos 1 mais 3t menos 1 ln de t. Tá? Então, essa é a solução do PVI. E, finalmente, o último exemplo aí.
é esse caso aqui, que provavelmente vai dar o caso em que a raiz vai dar complexa conjugada, tá? Ou seja, o delta vai ficar negativo, tá? Então, lembrando de novo aqui, né? É a lambda ao quadrado mais b menos a lambda mais c igual a zero. Então, no passo 0, passo 1, né? Então, a gente vai lá e calcula o polinômio característico. Então, quem é o polinômio característico nesse caso aqui? O polinômio característico nesse caso aqui vai ficar y é 1, né? Então, vai ficar lambda ao quadrado mais b menos a é 2 menos 1. Vai ficar lambda mais 25 igual a zero. A solução desse polinômio de segundo grau aí vai ficar lambda igual a menos 1 mais ou menos, aqui tem um 2, né? Raiz de delta. O delta, nesse caso aqui, vai ficar 1 ao quadrado menos 4 vezes 25. Tá? 4 vezes 25 dá 100, 99 não dá raiz exata. Vamos mudar aqui, ao invés de pôr de 25, vamos pôr 25 sobre 2. Pôr um 2 aqui é fácil. Facilita a conta. 25 sobre 2. Por que facilita 25 sobre 2? Porque aqui vai ficar um 2 aqui, né? Ó, cancela, cancela. Vai ficar 2 vezes 25 dá 50. 50 menos 50 mais 1, o delta vai ficar menos 49. 49 tem raiz exata, dá 7. Tá? Então, o meu lambda vai ficar igual ao quê? A menos 1 mais ou menos raiz de 49 vezes i, porque a gente coloca aqui dentro não um valor negativo, a gente coloca o valor positivo e coloca o i do lado de fora. Então, vai ficar o quê? Duas raízes. Lambda 1 igual a menos meio menos 7 sobre 2i, tá? Porque raiz de 49 dá 7. E o lambda 2 menos meio mais 7 meios vezes i. Tá? Então, passo 2, encontrar a solução. E qual é a solução? É y igual a C1, K1, né? Vamos pôr a parte real primeiro, né? T elevado a menos meio K1 cosseno de 7 meios ln de t mais K2 seno de 7 meio ln de t, tá? Então, o que a gente coloca aqui? Então, aqui é t elevado à parte real. A parte real é menos meio, né? A gente pode olhar aqui, é menos meio. E dentro do cosseno vem o argumento. O argumento é essa quantidade aqui que multiplica aí. O sinal não entra. Porque o sinal, se você colocar o sinal de menos, por exemplo, menos 7,5 ln de t, cosseno de menos cosseno, ele é função par. Então, cosseno de menos 7,5 ln de t vai ficar cosseno de 7,5 ln de t. Tanto menos quanto mais. E o seno é uma função ímpar, então vai ficar seno de menos 7,5 ln de t. O sinal de menos vem aqui no K2, que é uma constante. Então, por isso que a gente não coloca o sinal, a gente coloca só o argumento. Mas se você colocar o sinal está errado, não, também está certo. Mas a gente coloca o argumento só, para não ficar carregando o sinal de menos. Bom, então a gente vai colocar agora no passo 3... as condições iniciais. Então, as condições iniciais. Quais são as condições iniciais?
y de 1 igual a 0. E depois y' de 1 igual a 2. Y de 1 igual a 0, o que a gente vai ver aqui? Coloca, né? Faz substituição. Então vai ficar y 0, né? A gente pode vir aqui e colocar 0, né? Então vai ficar 0 igual a 1 elevado a menos meio K1 cosseno de 7 meios ln de 1. ln de 1 é 0. Então, 0 vezes 7 meios, tudo vai dar 0. Tá? Logo, o cosseno dessa quantidade vai dar 1. Mais K2 seno de 7 meios ln de 1. Ó, mesma coisa, ó. Aqui vai zerar. E o ln de 0 é 0. Então, vai sobrar o quê? Vai ficar 0 igual a 1 elevado a menos meio é 1. Então, vai sobrar o quê? K1 vezes esse valor aqui que é 1. Então, vai ficar K1 igual a 0. Ou seja, K1 é igual a 0. E a última condição aí, né, que é a condição da derivada, y' de 1 igual a 2. Tá bem? É essa condição que a gente tem. Para a gente fazer isso aqui, a gente calcula a derivada, né? Então, y de t é essa expressão grandona aqui. Neste caso aqui, quando uma das constantes é 0, vale a pena substituir, porque a gente não vai precisar derivar, né? Então, a gente vem aqui e substitui no lugar do K1 igual a 0. Então, esse termo aqui já mata, vai embora, só sobra o K2. Então, vai ficar, ó, o t elevado a menos meio, K2, seno de 7 meios ln de t. Não estou derivando ainda, tá? Eu vou derivar agora. Então, o y', que eu vou precisar calcular a derivada, vai ficar o quê? Vem o menos meio na frente, né? A regra do produto, t elevado a menos 3 meios, K2 seno de 7 meios ln de t. Isso aqui vai zerar, né? Não vai ter muita graça. Mais 3 elevado a menos meio, K2 derivada do seno. A derivada do seno é cosseno de 7 meios ln de t, fez a derivada de quem está aqui dentro, que é 7 meios 1 sobre t. Agora, colocando o y' de 1 igual a 2, vai ficar o quê? 2 igual a menos meio, 1 elevado a menos 1 terço, 3 meios, K2, seno de 7 meios ln de 1. Ó, isso tudo aqui vai zerar, porque o seno de 0 vai dar 0, né? O logaritmo de 1 vai dar 0, o seno de 0 dá 0, mais 1 elevado a menos meio, K2, cosseno de 7 meios ln de 1, 7 meios 1 sobre 1. Que vai dar o que aí? Vai ficar 2 igual a 1 elevado a menos meio dá 1. Cosseno de 7 meios ln de 1, isso aqui tudo vai dar 1. Aqui vai ficar 7 meios, então vai ficar K2 vezes 7 meios, ou seja, K2 é igual a 4 sétimos. Então, a solução do PVI é y igual a 4, t elevado a menos meio, t elevado a menos meio, 4 sétimos de seno de 7 meios ln de t. Tá? Essa aí é a solução do meu PVI. Para finalizar a aula, né, eu já fiz o resumo anteriormente, vou fazer de novo. Tem um tempinho aí. Se vocês tiverem dúvida depois, podem perguntar. Mas, de novo, fazendo um resumo rapidão.
a nossa equação de Euler era essa aqui, como eu já falei, tá? Uma EDO de segunda ordem com coeficiente variável. O polinômio característico dado desta forma ou desta aqui, vocês estão vendo que eu estou usando a segunda, que eu prefiro mais, né? Para resolver a minha EDO. E aí eu classifiquei a minha solução de acordo com o delta. Então, fazendo o cálculo de delta, quando o delta era positivo, eu achei duas raízes reais e distintas. Então, a solução ficou a primeira, né, vezes uma constante, mais a segunda raiz, t elevado à segunda raiz vezes uma constante. Segunda situação, em que o delta era igual a zero, a solução deu k1 t elevado a lambda mais k2 t elevado a lambda logaritmo de t. E a terceira, finalmente aí, solução, né, quando o delta é menor do que zero. Então ele vai ter a parte real, que é esta aqui, a parte imaginária, que é esta aqui. Então a solução vai ficar essa solução grandona aqui, né? T elevado a menos b menos a sobre 2a, k1 cosseno de raiz de módulo de delta sobre 2a logaritmo de t, mais k2 seno raiz de módulo de delta sobre 2a logaritmo de t. Tá? Então por hoje é só na nossa